Esse é o vídeo do primeiro livro da série Felicidade. Chama-se Aprender a Viver e é um livro para toda a vida. Volta e meia eu retorno a ele. É um livro que alarga o nosso pensamento. A propósito, a exigência do pensamento alargado é apresentada nele como um dos 3 elementos de reflexão sobre como um novo humanismo pode responder à questão do sentido da vida. É um texto ao mesmo tempo modesto e ambicioso. Modesto porque é dirigido a um público de não especialistas. E ambicioso porque apresentando de maneira simples a história da filosofia e as ideias filosóficas ao longo dos séculos, não abre mão da riqueza e da profundidade dessas ideias. O que o filósofo francês Luc Ferry consegue é ser simples, sem ser simplista. Ou seja, o autor discute problemas complexos sem ser complicado. Uma abordagem, aliás, extremamente necessária para lidar com a complexidade de situações diversas no mundo de hoje, sejam questões globais, nacionais, das nossas cidades, sejam problemas do nosso dia a dia, domésticos ou no trabalho. Mais do que isso, a questão de como lidar com a complexidade de forma simples e, de novo, não simplista, é um dos desafios ao se trabalhar com equipes ou grupos humanos em geral, ou mesmo com inovação. Eu procuro trazer essa perspectiva quando trabalhando com empresas em projetos estratégicos ou de inovação, ou com executivos em processos de coaching, por exemplo. Mas isso é só para ilustrar de como vale a pena buscar fontes como esse livro. Voltemos a ele. Luc Ferry abre o livro dizendo: "Vou então lhe contar a história da filosofia. Não toda, certamente, mas pelo menos 5 de seus maiores momentos." Ele começa pelos estoicos e introduz os 2 modos opostos de abordar o que ele chama de a questão da salvação, o das religiões e o das grandes filosofias. Segue então com o cristianismo, no qual o divino deixa de ser uma ordem cósmica e passa a se identificar numa pessoa, o Cristo. E discorre também sobre como a religião nos convida a limitar o uso da razão para dar lugar à fé. Na sequência dos capítulos, ele apresenta o nascimento da filosofia moderna, no qual uma nova teoria do conhecimento nos diz que a ordem do mundo não é mais dada, e sim construída. Aqui aparecem Rousseau, com sua ética humanista, a moral kantiana e o cogito de Descartes, o penso, logo existo. E antes do capítulo final, Luc Ferry nos mostra o pós-modernismo, o caso Nietzsche, que desconstrói 2 convicções que animavam os modernos. É ao mesmo tempo uma crítica ao humanismo e uma crítica ao racionalismo de Descartes. Chegamos então ao último capítulo, chamado Depois da Desconstrução, em que o autor nos convida a ir além, a ir por uma trilha diferente daquela de querer voltar atrás ou de dar continuidade ao caminho aberto pelos pais fundadores da desconstrução, como Nietzsche. Luc Ferry diz que, queiramos ou não, Nietzsche apresentou questões impossíveis de serem descartadas. Depois dele, não podemos mais pensar como antes, como se nada tivesse acontecido, como se seus célebres ídolos ainda estivessem de pé. No final mesmo, quando ele repensa a questão da salvação e nos pergunta para que serve crescer, o autor me surpreendeu na leitura, ao propor 3 elementos de reflexão a que me referi no início desse vídeo. Um deles eu já mencionei, o pensamento alargado. E leio aqui mais um trecho que ilustra o que o autor quer dizer com isso. Para que serve envelhecer? Para isso e talvez para mais nada. Para alargar a visão, aprender a amar a singularidade dos seres, assim como a das obras. E às vezes, quando esse amor é intenso, viver a supressão do tempo que a sua presença nos dá. Os outros 2 elementos que Luc Ferry traz no livro são a sabedoria do amor e o luto do ser amado. Mas eu deixo para você descobrir os detalhes deles lendo o livro, o que está alinhado com o desejo do autor de provocar nos leitores a vontade de ler sozinho as obras filosóficas mais importantes. Eu convido você então a ler Aprender a Viver, uma boa introdução a esse campo do conhecimento incrível que é a filosofia, e que, além disso, nos ilumina a questão de como podemos ou devemos conduzir a nossa existência, que é uma das vias possíveis
para a nossa felicidade. Gostou? Dê um like, compartilhe, assim você me ajuda e ajuda outros a encontrar esse vídeo. Inscreva-se também no canal. Obrigado e um abraço.